Fala, gente, tudo bem com vocês? Esta é mais uma palavra que você vai ouvir aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz que Deus tem ministrado o seu coração através dessas mensagens. Muito obrigado. Eu quero dizer para você, antes de começar, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar. Isso ajuda o vídeo a ir mais longe e é muito bom, tá bom? É só isso que eu sei falar. Salmos de número 13, versículo de número 1 diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Veja, essa é a maior aflição da gente. É quando nos parece que Deus não está ouvindo. Quando parece que o eco do silêncio é tão insuportável que a angústia aprisiona o nosso coração. Quando você lê Jó em um determinado momento reclama da mesma coisa, diz: ó Senhor, tu não me ouves, o Senhor não está me vendo. E o nome disso é silêncio de Deus. Aí a gente tem 1 milhão de canções que falam sobre o silêncio de Deus, que no silêncio de Deus, Deus está trabalhando, que no silêncio de Deus há palavras e muita coisa. Mas ninguém está preparado para viver silêncio de Deus, principalmente para aqueles que querem muito a voz do Senhor. É uma das coisas que afligem a nossa alma, porque nós temos uma pergunta e nós queremos uma resposta. Nós temos uma circunstância e a gente quer a saída, e essa saída vem de Deus. A resposta vem e aí Deus não fala. Quer ver? Tem gente que faz planos, isso é o correto. Faz planos, coloca nas mãos do Senhor e diz: Deus, eu quero a tua resposta. Aí Deus não responde. Eu respondo mensagens todos os dias: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E às vezes a resposta é porque provável que Ele não esteja falando. Eu não consigo. Ouviu alguma coisa? Agora que eu estava falando ou não? Não é que eu não estava falando mesmo. Eu estava em silêncio. Quer ver? Ouviu sim? Eu falando sim, ouviu? Que eu não falei. Ouviu a palavra pode ir? É que eu não falei. Ouviu a palavra pode fazer que eu estou junto? É porque eu não falei. E com Deus é igual. O silêncio de Deus não é uma perfeição, uma permissão, assim como o silêncio de Deus também não é ausência. Eu estou aqui, mas não estou falando. Eu não estou falando e por isso também não estou permitindo. Tem gente que entende errado o silêncio. Tem gente que silêncio de Deus para si é resposta e não é. E tem gente que pensa que silêncio é ausência. Não é. Eu vou lembrar para você, nunca mais você vai esquecer: o silêncio de Deus não é nem sim e nem não. Silêncio de Deus não é resposta. Veja, Deus não é o seu Madruga. Quem cala consente. Isso só aconteceu no Chaves. Meu Deus, só eu que tenho essas referências antigas. Quem cala consente. Não, calar é calar. Assim como o silêncio não é resposta, silêncio também não é ausência. Enquanto Jó estava reclamando da ausência, Deus estava presente.
enquanto Davi estava dizendo que a face do Senhor não estava virada para ele, a face do Senhor estava contemplando ele. Agora, eu sou sincero, não é fácil lidar com silêncio. Oh, como é difícil. Você já pediu alguma coisa para alguém e essa pessoa não respondeu? Você mandou mensagem para alguém no WhatsApp, a pessoa visualizou, ficou 2 azul. Ela visualizou, e você sabe que ela visualizou, e ela não respondeu. Isso te irrita, mas você faz isso também. É que nem sempre é a hora de receber a resposta. Nem sempre você está preparado para a resposta. Com Deus é igual. Você mandou, Ele viu, mas ainda não é a hora de falar nada para você. Aí você diz, qual é o critério? O critério é dele, não é seu? Qual é o seu critério quando você não responde alguém? Meu amor, qual é o critério quando você não me responde? Você não responde muita gente às vezes. Você sabe, a minha esposa me ensinou algo esses dias no WhatsApp. Amor, você quando lê alguém te mandar alguma coisa, você não vai responder na hora, então arquiva a mensagem para responder depois. Isso me fez chamar a atenção enquanto eu vinha para cá. Minha esposa está dizendo, nem sempre você não responde porque não quer responder. Talvez não seja a melhor hora. Talvez o que você quer falar não é dessa forma que a pessoa quer ouvir. Sabe, às vezes Deus está em silêncio, não é porque Deus não está presente, é porque a forma que Deus vai falar com você é diferente da maneira que você precisa, deseja ouvir. E nem sempre há a sua opinião refletida na voz de Deus, porque tem vezes que Deus fala e você fala assim, acho que não falou. Eu com todo respeito, tá bom? Ai, pastor, eu queria saber se eu podia namorar com aquela pessoa que não é de Deus. Eu quero saber uma resposta. Aí a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual. Aí você diz, mas eu queria que Deus falasse comigo. Mas eu queria um raio. Irmão, não é Zeus, é Deus. Tem gente pedindo sinais contra a lógica da voz de Deus. Tem gente batendo de frente porque não concorda e está querendo criar sua própria verdade, ou então está dizendo que Deus está quieto. Irmão, Deus fica em silêncio, mas quando Deus responde, o surdo às vezes é você. E tome massagem de ego. Ai, pastor, eu queria saber porque, tá tudo aqui, irmão. Você quer que Deus abra a boca? Abra a Bíblia. Você quer que Deus fale com você? Ou leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai para a palavra. Aí, irmão, é específico. Então espera, que Deus sabe a hora certa de falar com você. Deus sabe a forma, Deus sabe o jeito, Deus sabe quando, Deus sabe a hora. Agora, não se mova se Deus não falar com você. Provérbios capítulo 16 diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem, é uma garantia, ele vai responder. Então, enquanto ele estiver em silêncio, não se mova. Se ele falar para ir, vai. Se ele falar para não ir, não se finge de surdo. Sabe por que tem muita gente dando errado na vida? Sabe por quê? Porque estão se fingindo de surdo com aquilo que é claro na voz de Deus. Estão casando errado, estão fazendo sexo antes do casamento,
estão se metendo com coisa que não era para se meter, estão se embriagando, estão fazendo de tudo. E Deus já falou sobre tudo isso lá atrás. Eu sei que é difícil às vezes ouvir uma palavra como essa, irmão, mas essa é a voz de Deus. A voz de Deus diz não faz, a voz de Deus diz não vai, a voz de Deus diz não pode, a voz de Deus diz se cale, a voz de Deus fala para, a voz de Deus é a voz de Deus. Só que a voz de Deus, ela é tão perfeita que ela não te responde pensando no agora, ela responde você pensando no teu amanhã, ela responde você pensando na tua eternidade. Você que é para agora, Deus está vendo você para sempre. Termino dizendo para você o seguinte: silêncio de Deus é silêncio, não resposta. A resposta de Deus é fala. Deus fala. Deus fala. Mas nem sempre Deus vai falar aquilo que você quer ouvir. Você está preparado? Com todo o amor, você está preparado para pedir para o Senhor uma coisa e ouvir de Deus não? Você está preparado para chorar aos pés do Senhor, tentar emocionar o Senhor e dizer é isso que eu quero, e Deus dizer não? Aí você vai dizer não. Então, é por isso que Deus está em silêncio. Deus está esperando você amadurecer para poder te responder da maneira certa. Sabe o que é engraçado? Eu não tenho o final de nenhuma mensagem que eu prego. Deus me dá só o início e eu termino ela aqui junto com vocês. Tem coisas que eu prego que Deus não me dá antes para eu ficar com medo de falar, para eu não ficar pensando em quem vai ouvir para não falar. Tem coisas que Deus me dá agora para que na intrepidez eu fale e não me acovarde daquilo que é para ser falado. Tem coisas que Deus vai revelar para você só na hora, porque se te falar antes você não vai. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos na tua voz, confiamos no teu silêncio, porque sabemos que o Senhor sempre está presente. Nós te amamos, amamos a tua voz, amamos o que o Senhor é, amamos o que o Senhor tem, amamos tudo, porque o Senhor é tudo. E não há nenhum outro som, não há nenhuma outra voz que não nos importe mais, senão a tua palavra. Se for sim, será sim. Se for não, será não. E se o Senhor não falar, eu espero por ouvir.